economia local e autossustentabilidade. Fundamentos cristãos para a prosperidade no século XXI. Num mundo cada vez mais interconectado, fortalecer a economia local não apenas impulsiona a prosperidade, mas também se ergue como um compromisso cristão para enfrentar os desafios exteriores que caracterizam os tempos atuais. Nessa reflexão, buscaremos compreender como, sob a ótica cristã, apoiar negócios locais, fomentar o empreendedorismo e perseguir a autossustentabilidade se convertem em alicerces essenciais para a promoção do bem comum no contexto contemporâneo. Em nossa sociedade atual, a interconectividade tem sido implementada por décadas. Ao analisar isto pela ótica de um cidadão comum, devemos levar em conta o fato do discurso quase onipresente na mídia que vende a ideia de que conectar-se é sempre algo bom. Entretanto, conectar-se é algo neutro, como quase tudo neste mundo, e o que vai indicar para onde o elemento observado pende, é a sua utilização. Conexão pessoal, conexão entre serviços, conexão espiritual, conexão global. O grau de conexão entre governos, sistemas, serviços e estruturas internacional nunca foi tão grande e o termo globalização, que foi cunhado ou ganhou maior notoriedade como definidor de uma época nos anos 80, hoje tornou-se inquestionável. Vivemos numa sociedade global, ainda que ela não seja homogênea. Basicamente, o mundo inteiro interage em diversos níveis sem que isto tenha nos transformado numa sociedade única. Ainda existem países e culturas diversas, apesar de ser claro o compartilhamento de diversos aspectos de comportamento por um grande número de pessoas, algo que só poderia ter alcançado o nível atual, com o advento de diversas tecnologias, particularmente no campo das telecomunicações. O mundo é conectado hoje, porque ele é capaz de se comunicar cada vez mais rápido. No sentido oposto a este movimento, está o que chamamos de local, embora hoje seja praticamente impossível encontrar comunidades isoladas, o termo local seria melhor aplicado a elementos menores de aglomeração humana, bairros em cidades grandes, cidades pequenas, vilas e vilarejos são os ambientes que desejamos abordar em nossa conversa. O mundo global, hoje afeta diretamente o mundo local, entretanto, o local ainda existe e se reconhece. A realidade da família, dos vizinhos, dos amigos, dos locais de encontros sociais, clubes, restaurantes, bares, escolas, por vezes pequenos negócios ou mesmo grandes empresas instaladas no seio de pequenas comunidades, formam um mosaico de interações únicas que compõem cenários que, mesmo estando incluídos no contexto global, são universos próprios. E nestes, digamos, mini-universos uma economia existe, e economia, meus amigos, não é apenas o contexto das atividades industriais, comerciais e financeiras de um lugar, mas também e todo o contexto sociocultural que gira em torno destas atividades. Algo que pode não parecer evidente para muitos, é que economia não é uma ciência que estuda apenas atividade financeira. Ela é uma ciência que estuda o comportamento humano, especialmente no contexto de transações, em diversas naturezas. Por isto, para os que têm prestado atenção no mundo à sua volta, termos como mercado ou marketplace têm sido cada vez mais aplicados em outros contextos, como por exemplo, em mercado de relacionamentos, date market, ou por exemplo economia em economia social, e outros. A expansão da utilização dos estudos de economia para compreender relações humanas tem sido claramente aumentada, na medida em que a compreensão sobre as relações humanas revela as intersecções das áreas humanas e exatas no mundo real, para além das teorias acadêmicas compartimentalizadas do passado. Retornando ao cerne do nosso tema, a relação entre economia local, sustentabilidade e a comunidade cristã no século XXI, é de conhecimento geral, de que a Igreja, ao longo dos séculos teve papel fundamental no surgimento de numerosas comunidades, tanto no Brasil como no mundo inteiro. Não há necessidade de adentrarmos este ponto, para além do fato de que igrejas foram o centro da vida de muitas comunidades e até hoje em alguns lugares elas permanecem como tal. O cotidiano, num passado não muito distante, era formado pelas camadas de interconexão entre atividades locais, igreja, clube, bailes, festividades, eventos, colheita, comércio local, o mercado onde se vendia e comprava o que era produzido na comunidade e proximidade que existia entre as famílias devido ao menor número de habitantes. As pessoas se conheciam e mantinham boas relações como regra geral. A vida ainda não havia sido tão impactada pela tecnologia, especialmente no contexto das telecomunicações, e o mundo ainda não havia invadido todas as casas e todas as vidas como hoje em dia.
Essa progressão e seus efeitos levaram tempo. O rádio, seguido da TV, foram abrindo o caminho, até a chegada dos telefones celulares, microcomputadores e enfim a internet hoje na palma da mão de qualquer criança de 5 anos. O efeito desta, e de outras revoluções tecnológicas, romperam as barreiras das comunidades, e hoje, apesar de ainda existirem geograficamente, elas estão cada vez mais integradas no mundo globalizado de forma que sua existência em essência esteja ameaçada. A cidadezinha existe, mas a comunidade está sendo estrangulada. O mercado local define em oposição ao omnipresente supermercado, os artesãos locais vão abandonando seus ofícios em virtude da concorrência dos importados, toda a vida da comunidade é ameaçada pela força da globalização e a sua sede para criar um novo mundo controlado por megacorporações. Neste intuito, destruíram a base familiar, a educação escolar, a igreja como fonte de valores e guia espiritual e a economia local para submeter os cidadãos ao mercado global. A conexão deixa de ser com as raízes e tradições locais, as relações com o que é produzido localmente torna-se secundária ou inexistente para que o mundo que entra pelas telas dos celulares e microcomputadores sejam as suas fontes primárias de tudo, desde tradição à história, do café da manhã ao jantar, do conhecimento à verdade, da interação à conexão. Tudo deve passar pelos túneis e gargalos controlados pelas forças que dominam os processos de criação desta sociedade global. Talvez, alguns de vocês se perguntem o que há de errado com um mundo hiperconectado? Com recursos, produtos e informação circulando de uma ponta a outra do planeta, não seria isto a maior liberdade possível? Não seria isto o fim das guerras, dos problemas de relacionamento entre os diferentes povos e culturas? Não seria a solução diluir tudo num único, grande caldeirão e dele fazer emergir o Ubermensch, do alemão, Ubermensch, em português, homem superior ou super-homem, de Nietzsche, que englobe todo o mundo em si e que consuma o mundo criado para ele, pelos produtores da sociedade global? Será que nosso destino é sermos globalizados e homogêneos ao ponto de aceitarmos uma cultura global, economia global, sociedade global como salvadores da humanidade? Eu penso de outra forma e vejo que nossa desenraização não está revelando nossa humanidade, ela está na verdade nos transformando no produto último das maquinações de indivíduos operando nas sombras e guiados por sombras eles mesmos. O mundo não caminha para a sua evolução, ele caminha para a sua destruição e subsequente recriação num novo mundo sob penas de perdermos nossas almas neste processo. Deixaremos de ser homens, criações de Deus, para nos tornarmos produtos de outros homens servos do mal. O que fazer? Resgatar, atualizar e compartilhar. Resgatar as tradições que mantêm a comunidade viva, significa valorizar o que se cria e produz na comunidade, desde bens, produtos, serviços até a cultura, eventos e religiosidade, e a maneira mais coerente de resgatar as tradições, e incluí-las no cotidiano. Ninguém pode gostar, amar ou se habituar a algo que não tem lugar em sua vida, e a maioria das coisas importantes circulam no dia a dia, mesmo no que é especial, sazonal ou tem data específica tem no período ou ciclo, toda a construção socioemocional que leva até ele. Por exemplo, uma tradição comum no Brasil que tem esta força, é o Carnaval. Ao analisar o Carnaval, pode-se perceber que ele existe no consciente coletivo o ano inteiro, mesmo que ocorra numa data específica, carregamos o Carnaval no idioma, onde a palavra Carnaval transcende a sua utilização como denominador do evento em si, para descrever situações de confusão ou algazarra, que se assemelha ao evento em atmosfera por exemplo. Além disto, podemos citar que nos locais onde o Carnaval é predominante, ele tem a força de envolver comunidades durante boa parte do ano, como ocorre por exemplo nas comunidades do Rio de Janeiro e suas escolas de samba que trabalham o ano inteiro na confecção das fantasias, dos carros alegóricos e mesmo dos sambas enredo e tudo relacionado a este evento que é anual. Outros exemplos são as procissões e eventos católicos que ocupam as comunidades que guardam estas tradições e que acabam relacionando-se com a vida cotidiana. Pessoas produzem alimentos para comercializar nos eventos, outros oferecem acomodação, outros produzem souvenirs. Enfim, o evento ou a tradição tem o poder de mobilizar uma comunidade, com ramificações nas relações sociais e econômicas da comunidade. Este é o ponto. Imiscuir boas tradições cristãs no cotidiano reforçam os laços da comunidade, assim como tradições outras que não ofendem as tradições cristãs são bem-vindas, especialmente quando isto reforça os laços que unem a comunidade socialmente, culturalmente, espiritualmente e também economicamente.
Atualizar estas tradições não significa alterá-las nem introjetar elementos que não pertencem a ela, mas se servir positivamente da tecnologia nas comunicações, por exemplo, para divulgar e aproximar as tradições dos jovens. Integrar na educação escolar, combinar eventos que não causem prejuízos e que não ofendam valores nem fé. Por exemplo, iniciar uma feira com uma pequena missa e bênção. Encontrar oportunidades nos feriados para tirar as pessoas de suas casas e reuni-las para atividades em prol da comunidade. Atualizar significa, acima de tudo, aproximar jovens dos adultos e dos anciãos, permitindo que se passem as tradições com alegria e prazer e que as novas gerações recebam estas tradições de forma que elas as mantenham por compreendê-las e gostar de praticá-las como parte integrante de suas vidas. Compartilhar se enquadra em não apenas partilhar em família ou amigos ou comunidade apenas, mas permitir quando possível a outras comunidades de conhecerem estas tradições, divulgar, convidar, difundir utilizando-se das ferramentas de comunicação disponíveis é essencial. Isto pode ajudar uma comunidade a sobreviver, quanto isto tem implicações no turismo e comércio local. Também é importante divulgar tradições para que os habitantes e especialmente os jovens tenham orgulho de vestir e agir e falar sobre algo que é parte de suas origens. Ajuda a autoestima e na formação de caráter e manutenção e criação de laços externos. As comunidades devem buscar a independência e a liberdade de existirem e guardarem seus valores e tradições, mas também devem buscar a associação e com outras comunidades para o benefício mútuo. Isto ajuda a manter relações com o mundo exterior e evita a alienação e o isolamento. Se os fundamentos da comunidade forem sólidos, ela será capaz de se abrir sem medo de ser consumida ou contaminada pelo que vem de fora. Isto exige dinâmica e o esforço de manter vivo o que faz a comunidade ser o que é. E por fim, neste contexto, logicamente a busca pela autossustentabilidade por associações mutuamente benéficas permitirá às comunidades cristãs de sobreviverem a tempos difíceis e de prosperarem quando as condições forem favoráveis. O maior valor que a economia local pode gerar está na qualidade dos indivíduos que dela fazem parte, e isto se mostrará evidente nos frutos dos seus esforços. Encerramos com Salmos 1:3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera.